O nosso trabalho é sobre a Holanda e vamos falar sobre o sistema de saúde que constitui nesse país. Aqui vamos abordar características gerais para a gente entender o contexto que está inserido o país. Ele é um país que está localizado no oeste europeu. É um país com uma extensão muito pequena, de aproximadamente 42 mil quilômetros quadrados. Para eu ter uma noção da extensão dele, o Espírito Santo tem essa extensão territorial. A população é de aproximadamente 17 milhões, o Rio de Janeiro tem isso. O governo lá é monarquia constitucional e a Holanda possui um índice de desenvolvimento humano muito alto, que é de 0,922. E está na quinta posição no ranking mundial dos países. O Brasil está em 75º. E o índice de desenvolvimento humano mostra o tanto que esse país tem um desenvolvimento bom em condições de vida da população e econômico. A expectativa de vida lá é de aproximadamente 81 anos, isso mostra o tanto que a saúde lá é boa, e com uma taxa de analfabetismo muito baixa, de aproximadamente de 1%. E aqui na Constituição holandesa, no artigo 22, fala que as autoridades devem tomar todas as medidas para promover a saúde. Só que promover é diferente de prestar. Ela não precisa prestar a saúde, mas ela tem de todas as formas promover para ter uma saúde boa da população. O Ministério da Saúde ele está coligado com o Ministério do Bem-Estar e o Ministério do Esporte, porque ele não tem a função só curativista, e sim de melhorar a condição de vida da população, ter hábitos saudáveis, com alimentação boa, prática de esporte. Algo muito importante de destacar sobre a Holanda é uma reforma que ocorreu no ano de 2006. Antes dessa reforma, o sistema de saúde holandês era predominantemente público. O governo atuava diretamente sobre ele, nos serviços de saúde. Depois disso, as seguradoras, que são aquelas que promovem os serviços de saúde, passaram a ser as reguladoras do sistema de saúde holandês. Essas seguradoras, elas funcionam do seguinte modo. Apesar do governo não atuar diretamente sobre a saúde, ele impõe que todas as seguradoras elas devem oferecer um pacote básico de saúde para toda a população, que seria o nosso plano de saúde, com coisas básicas. Todos os cidadãos são obrigados, por lei, a aderirem a alguma seguradora com esse pacote. Como as seguradoras elas são de caráter privado, elas podem obter lucro em cima disso. Esse lucro, elas conseguem, por exemplo, elas podem propor um plano com mais recursos, com mais atendimentos. De acordo com a necessidade da pessoa, ela escolhe pagar por mais ou pelo básico. Além disso, o governo ele não deixou de fazer parte do sistema, apesar de atuar bem menos diretamente, porque ele ainda controla a qualidade, a acessibilidade e a disponibilidade dos cuidados de saúde. Ele, por exemplo, de 5 em 5 anos, ele vai até os hospitais, que são da rede privada, e eles fazem uma espécie de inspeção, analisando a qualidade dos equipamentos, da infraestrutura local e etc. Aqui a gente pode observar o desenho do sistema holandês de saúde. O governo, como a gente viu que desde a reforma, não participa mais ativamente na prestação de serviço. Então a gente observa que ele não está ligado mais na cadeia da prestação de serviço. Só que ele continua presente no desenho. Por quê? Ele continua participando da prestação de serviço de saúde, regulando e supervisionando. Os seguradores, sim, vão estar ativamente ligados nessa cadeia, porque agora eles são os responsáveis por prestar o serviço. E a gente pode observar aqui 2 caminhos. O primeiro, seguro de saúde de mercado, que é a prestação de serviço propriamente dita, que vai estar relacionado com os pacientes, que são os segurados. O segundo caminho é o cuidado da saúde aquisitivo de mercado. É a parte que os seguradores têm obrigação de fazer a contratação dos profissionais de saúde que vão fazer o atendimento, de adquirir os equipamentos que vão ser utilizados, e isso está relacionado com a questão provedora dos seguradores.
Unindo isso tudo, a gente tem os cuidados de saúde e provisão de mercado, que é a base do desenho, juntando tudo isso, constituindo o sistema de saúde holandês. O sistema de saúde holandês se divide em 4 cuidados. Primeiramente, falarei dos cuidados preventivos, que é de responsabilidade governamental. Esses cuidados compreendem programas como de vacinação, no qual o governo holandês envia para as residências uma carta informando o dia, o local e o tipo de vacina que será aplicada a cada membro dessa residência. Há também programas como de prevenção ao câncer, no qual cada cidadão, a partir de certa idade, de 5 em 5 anos, será submetido a exames com o objetivo de detectar algum tipo de doença. Também é de responsabilidade governamental garantir que seja aplicada a saúde a todas as crianças de 0 a 19 anos. As crianças que até 4 anos de idade são submetidas a check-ups periódicos. Os pais dessas crianças também recebem conselhos e orientações. É possível perceber, a partir desses serviços, que o sistema de saúde holandês é altamente preventivo e não curativo. Mas também há pontos negativos, como, por exemplo, na prevenção ao câncer, em que o Ministério da Saúde brasileiro, por exemplo, indica que seja realizado exames anualmente, enquanto na Holanda esses exames ocorrem só de 5 em 5 anos. Os cuidados secundários, eles são feitos um atendimento hospitalar e com a presença do médico especialista, diferente do que acontece no atendimento primário, onde há a presença do médico generalista. Entretanto, eles possuem alguma semelhança e a principal delas é a responsabilidade sendo do seguro privado. Já os cuidados a longo prazo, eles são obrigatórios e atrelados também às seguradoras. O principal objetivo dos cuidados a longo prazo é fornecer um seguro para situações que exigem um gasto consideravelmente alto, como doenças físicas ou mentais congênitas. Ele é regulado pela Lei de Despesa Médica Excepcional do país e o atendimento é feito como? Ele é feito após uma avaliação das necessidades do sujeito e regulados pelos consultórios. Os consultórios, apesar de independentes, são intimamente ligados às seguradoras. Agora vamos falar sobre outras características do sistema. O governo holandês, ao integrar ao seu sistema de saúde as empresas privadas capitalistas, teve a necessidade de estabelecer agências reguladoras. Essas agências reguladoras regulamentam o marketing, o preço e a qualidade do serviço prestado à população, no caso, os segurados. Também temos o atendimento domiciliar doméstico de serviço aos municípios, que é feito por enfermeiros que fazem visita à casa dos segurados que não têm condições de chegar até esse serviço, mas não por condições financeiras, e sim por condições de saúde, no caso de um acometimento grave por doenças. Também a extensa infraestrutura para pesquisa e desenvolvimento, que traz benefício à população através da tecnologia que isso Agora, gera. vamos destacar as principais semelhanças e diferenças entre o sistema de saúde no Brasil e na Holanda. Começaremos a falar sobre as diferenças. O sistema de saúde no Brasil é um sistema de prevalência público, enquanto o sistema de saúde holandês é essencialmente privado. A atuação pública. O governo brasileiro atua de forma efetiva na saúde, enquanto o governo holandês é um regulador e insere-se na promoção de saúde. O tipo de financiamento está diretamente atrelado ao sistema de saúde. No Brasil, o financiamento é feito a partir de imposto arrecadado pela população. Arrecadação. Os impostos, o financiamento O financiamento no Brasil é feito a partir de impostos pagos pela população. Já o financiamento holandês é feito a partir é proveniente de pagamentos dos assegurados. O Brasil possui um Ministério exclusivo de saúde, que vai atuar na prestação de serviço à saúde. Já o Ministério holandês vincula-se ao bem-estar e ao esporte. Eles vão influenciar a população a ter uma vida mais saudável. As condições de acesso.
No Brasil, a condição é universal, isto é, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Já na Holanda, os acessos são feitos mediante ao pagamento às seguradoras. Então, apesar de existir algumas diferenças entre Brasil e Holanda quanto ao sistema de saúde, também é possível notar uma grande quantidade de semelhanças entre os dois países. No caso, a porta de entrada no sistema é bem parecida tanto no Brasil quanto na Holanda. Enquanto no Brasil você tem que a atenção primária à saúde referente ao SUS é como se fosse um pontapé inicial para que o indivíduo inicie o seu atendimento, no caso da Holanda, isso é exercido pelos médicos generalistas. E só então o indivíduo ele vai ser referenciado para hospitais e para médicos especialistas. Outra semelhança importante é a questão que em ambos os países tem a questão de prezarem pela prevenção. Como assim? No caso do Brasil, você tem que a prevenção contra doenças, ela está dentro da atenção primária à saúde. E na Holanda, você tem mecanismos, programas específicos para essa questão da prevenção, que já foram citados anteriormente. E também a regionalização. No caso dos cidadãos brasileiros, para que eles possam ter um atendimento na UBS, eles precisam se direcionar à UBS referente ao bairro em que eles moram. No caso da Holanda, o médico generalista que os cidadãos holandeses vão ser atendidos, ele é específico para cada região em que os indivíduos se encontram. Então, eles também não escolhem qual vai ser o médico generalista que irá realizar esse atendimento. Então, ao final dessa pesquisa sobre o sistema de saúde da Holanda, a gente consegue notar como os sistemas de saúde podem ser diferentes e diversos ao redor do mundo. É difícil para a gente que é brasileiro e vive um sistema público de saúde e universal imaginar que um sistema privado pode não ser prejudicial para a população. Só que a gente tem que entender que o contexto que a Holanda está inserida é muito diferente do contexto que o Brasil está inserido. Então, antes da gente classificar se o sistema vai ser bom ou ruim por ele ser privado ou público, a gente precisa analisar o contexto que ele está inserido e aí sim fazer uma análise desse sistema.